Caras irmãs e irmãos, vamos dar continuidade então ao projeto Evolução em Dois Mundos e vamos abordar hoje o capítulo 5º desta obra, intitulado Células e Corpo Espiritual. Neste capítulo nós vamos abordar os seguintes itens: princípios inteligentes rudimentares, formas das células, motores elétricos microscópicos, o todo indivisível do organismo, automatismo celular, efeitos do automatismo e, finalmente, fenômenos explicáveis. No item 1, intitulado Princípios Inteligentes Rudimentares, André Luiz começa afirmando que no processo evolutivo surpreendemos as células como princípios inteligentes de feição rudimentar, a serviço do princípio inteligente em estágio mais nobre nos animais superiores e nas criaturas humanas. Isto é uma afirmativa muito interessante e até certo ponto revolucionária no conhecimento da biologia, porque habitualmente nós vemos as células como estruturas microscópicas que têm a sua função para nos ajudar. Mas aí, nesta afirmativa, nós vamos mais longe na doutrina espírita, dizendo que elas são princípios inteligentes, que nos auxiliam na nossa própria evolução. É como se fôssemos um conjunto de bilhões e bilhões de princípios inteligentes a serviço do nosso princípio inteligente maior, que seria o espírito. E para reforçar esta afirmativa, nós vamos ver que em outros capítulos deste mesmo livro e em outros livros há afirmativas semelhantes que dão apoio e comprovação a isso que estamos dizendo. Ele também, André Luiz, diz em Evolução em Dois Mundos, mas no capítulo 2º, que as células são animálculos infinitesimais que se revelam domesticados e ordeiros na colmeia orgânica. Animálculos infinitesimais. Ele diz de outra forma, com outras palavras, a mesma ideia central de princípios inteligentes rudimentares. Tem essa outra afirmativa que diz: células são entidades microscópicas em comunidades distintas, como povos infinitesimais a se caracterizarem por atividades específicas. Isso já no capítulo 15 da segunda parte do Evolução em Dois Mundos. Então, entidades microscópicas como povos infinitesimais, como se ele desse personalidade às nossas células. O homem do futuro compreenderá que as suas células não representam apenas segmentos de carne, mas companheiras de evolução, credoras do seu reconhecimento. Vejam essa expressão, companheiras de evolução. Quer dizer, promove a célula como princípio inteligente a uma entidade que nos ajuda na evolução, como companheira de evolução. Isso em Missionários da Luz, no capítulo 13. Vamos encontrar já com Joana de Ângeles, em Dias Gloriosos, na página 50, uma outra afirmativa muito interessante, que o perispírito é também constituído pelo conjunto dessas consciências celulares que formam a consciência global. Então, conjunto de consciências celulares que formam em toda a sua estrutura a consciência global do ser humano. O pensamento estimula a consciência celular que se sente fortalecida. Mesma página. Em razão da existência de uma consciência embrionária na célula, que é ativada pela consciência espiritual do ser. Então, Joana de Ângeles, mais uma vez afirmando que as células possuem consciência própria, claro, no nível em que elas se encontram. Então, tomemos na pele humana uma célula, e esta célula física está aqui representada com seu núcleo. Mas podemos dizer que esta célula está ligada a uma célula do corpo espiritual por um cordão fluídico que prende essas células entre si. Então, há uma interpenetração das células do corpo espiritual com
as células do corpo físico. E essas células apresentam uma renovação contínua, tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual, em modulações vibratórias diversas, de acordo com a inteligência que as comanda, quer dizer, o próprio espírito comanda esta renovação a nível de automatismo. E essa renovação, voltando a repetir e recordando, ela tanto se dá no plano físico quanto no plano espiritual. Nós sabemos, do ponto de vista da ciência, que as nossas células se renovam continuamente. Elas estão sempre em trabalho de reprodução, crescimento, passa por uma fase de atividade e depois elas perdem a sua função, morrem, desaparecem, sendo substituídas por outras. Isso acontece tanto no corpo físico quanto no corpo espiritual. Mas por falarmos em célula, é importante a gente voltar um pouco no tempo e falarmos um pouco sobre a história das células. E a história das células está intimamente relacionada com a história da evolução do microscópio, a descoberta do microscópio e a evolução deste aparelho que permitiu a descoberta das próprias células. A primeira citação que nós temos na história é sobre Hans Janssen e seu filho Zacarias Janssen, que eram holandeses, eram fabricantes de óculos, portanto estavam muito acostumados a lidar com lentes, produzir lentes, e eles então montaram um microscópio bem rudimentar por volta de 1595, e com este instrumento eles começaram a observar o mundo das coisas menores. Mas mais adiante um pouco, nós vamos encontrar este cientista, Antony van Leeuwenhoek, que nasceu em 1632 e desencarnou em 1723, também ele de origem holandesa, contribuiu para o estudo das coisas do infinitamente pequeno, né, digamos assim, das coisas do universo microscópico. Ele contribuiu porque ele desenvolveu um outro tipo de microscópio e ele foi o primeiro a fazer observações de materiais biológicos, como embriões de plantas, glóbulos vermelhos, espermatozoides e outros micro-organismos. Está aí o aparelho rudimentar que ele desenvolveu, e ele, nesta parte, ele colocava o objeto a ser observado, e aqui tinha uma lente objetiva que permitia a ampliação do objeto a ser estudado. Mas quem realmente deu um impulso muito grande no desenvolvimento do microscópio, consequentemente no estudo das células, foi o cientista inglês chamado Robert Hooke. E Robert Hooke, ele nasceu na Inglaterra em 1635 e desencarnou em 1703. Ele foi bastante influenciado pelos estudos do holandês Leeuwenhoek, e ele construiu um microscópio, que ele tecnicamente mais desenvolvido, constituído por um tubo de metal, e nesse tubo de metal, duas lentes nas suas extremidades. A lente ocular, porque é o local onde se coloca o olho para examinar, e a lente objetiva, que ela está próxima do objeto a ser estudado. Por isso, os nomes que foram dados a essas lentes. Com este aparelho, mesmo ainda rudimentar, porém já mais evoluído em relação aos aparelhos que nós já mostramos, Robert Hooke, ele estudando vários materiais, observou finas lâminas de cortiça que ele retirou da casca de certas árvores. Ele cortou de maneira bem fina e colocou em seu microscópio rudimentar para estudo. E ele viu que estas lâminas de cortiça eram constituídas de pequenos compartimentos que ele denominou cell, do inglês cella, donde derivou o nome, o termo célula, que é diminutivo de cela. Em português nós temos a palavra cela, né? A cela do presidiário, quer dizer, um cômodo, um local onde uma cela é um quarto pequeno, vamos dizer assim. Mas se nós chamamos de célula, nós estamos colocando um diminutivo naquele quarto pequeno. Então, nós estamos diminuindo o tamanho. Então, é como se fossem pequenos compartimentos, né? Então, do inglês ele deu o nome de cell, mas que evoluiu o termo para célula. Até na língua latina, nós encontramos o termo célula também, que é sempre usado como diminutivo, né, de compartimento. Agora, seguindo um pouco adiante na história
da descoberta da célula, nós vamos chegar a esse grande cientista alemão chamado Theodor Schwann. Esse Theodor Schwann, ele nasceu em 1810, desencarnou em 1882, e ele muito contribuiu para o avanço da biologia na área microscópica, porque ele foi um dos que desenvolveu a chamada teoria celular. Ele, com o desenvolvimento do microscópio, esses biólogos, ele e outros companheiros, puderam estudar a estrutura de vários seres vivos. Isso na passagem do século XVIII para o século XIX. Consolidou-se nessa época, então, a chamada teoria celular, segundo a qual as células são as unidades constituintes de todos os seres vivos. Porque o Schwann, examinando vários micro-organismos, examinando os tecidos de vários animais, botânicos outros examinando os tecidos vegetais, todos foram chegando à conclusão que todos os seres vivos eram constituídos de células. Isso realmente é a base da chamada teoria celular. E o microscópio foi se desenvolvendo, na tecnologia moderna. Nós temos ali à esquerda um microscópio mais antigo, mas já do século XX, na primeira metade do século XX, nós tínhamos à disposição esses aparelhos, geralmente fabricados na Alemanha, e depois eles foram evoluindo, os chamados microscópios ópticos, que eles permitem aumento de até 1.500 vezes, e contribuíram para o progresso do estudo das células em geral. Este é um microscópio óptico moderno, que permite um aumento de 1.500 vezes. E ele tem, no caso da ocular, é uma objetiva binocular. Objetiva não, é uma lente binocular. Essa lente binocular, exatamente porque o estudioso, aquela pessoa que está examinando o material, ele pode colocar os dois olhos ao mesmo tempo e ter uma visão mais ampla, uma visão até de profundidade. E aqui nós temos várias objetivas que são intercambiáveis. Nós giramos aquela peça e trocamos as objetivas, produzindo maiores ou menores aumentos dentro daquilo que nós desejamos estudar. Mas acontece que o microscópio evoluiu mais ainda e nós vamos mostrar. Assim, nós estamos vendo na microscopia óptica células sanguíneas, estamos vendo células do tecido cartilaginoso das nossas articulações, então uma variedade enorme de células que nós temos. Mas com a evolução da microscopia, nós vamos para o microscópio eletrônico. E esse microscópio eletrônico, que desenvolveu na segunda metade do século XX, em direção à época atual, essa microscopia permitiu estudos de mais de 300 mil vezes de aumento, até de 1 milhão de vezes de aumento. Vamos falar um pouco sobre isso. É o desenvolvimento da microscopia eletrônica, e há 3 tipos principais de microscópios eletrônicos, que são chamados de microscópio eletrônico de transmissão, de varredura e de tunelamento. São vários tipos de tecnologia aplicada a esses aparelhos, que eles usam a emissão de elétrons ao invés da emissão de luz para estudar o contorno dos objetos. E como as ondas eletrônicas são de altíssima frequência, costuma-se mostrar um contorno muito mais adequado e muito mais detalhado, miniaturizado do objeto em estudo. Por isso que os pesquisadores falam que, de modo geral, os microscópios eletrônicos eles aumentam de 100 a 300 mil vezes. Mas em modelos mais modernos foi possível atingir até 1 milhão de vezes ou mais, possibilitando até mesmo a visualização individual de átomos, que é uma coisa assim impressionante. Hoje na nossa ciência interessa muito para a área da física, da atomística, esses estudos. Aqui, por exemplo, temos imagens de microscopia eletrônica da língua humana com bactérias existentes. Vejam a qualidade que se obtém de imagem em microscopia eletrônica, não é verdade? Os espermatozoides humanos aqui em profusão em torno do óvulo, Isso aí é uma coisa muito interessante, porque vocês veem com muito mais detalhes a imagem é muito mais clara e muito mais objetiva. Imagem também na área de metalurgia, de cristais, cristais de fosfato de cálcio, por exemplo, microscopicamente estudados desta forma. As fibras de colágeno,
humano, no tendão, mostrando como que essas fibras estão dispostas de forma paralela para dar resistência a esse tendão, né? Então, tudo isso foi falado para que a gente tivesse uma recordação histórica da microscopia e partindo de vários de aparelhos muito simples, muito rudimentares, e aquele foi evoluindo, chegando até a microscopia eletrônica. Isso é muito importante para a gente compreender como que os estudos das células foram sendo feitos, porque quanto mais potentes os aparelhos, quanto mais diversificados tecnologicamente, melhores seriam a qualidade das imagens das células e as técnicas que se desenvolveram para a coloração das mesmas e o estudo de sua estrutura e até mesmo de funções. Então, as formas das células dizem respeito ao item 2. Essas formas são muito variadas devido ao tipo de tecido em que se agrupam e às funções que desempenham. Obedecem ao pensamento do espírito que comanda a existência. E, diz André Luiz, são autozitos, cenositos, parasitos. Agora ele começa a dizer várias características, várias classificações dentro de uma nomenclatura variada que nós vamos procurar agora explicar em mais detalhes o pensamento de André Luiz. Autozitos são seres que produzem o seu próprio alimento, para eles próprios. E citein, do grego, significa alimento. Então, são seres que produzem o seu próprio alimento. Eles alimentam as suas próprias custas, como, por exemplo, as algas verdes, que produzem, que através da fotossíntese, os nutrientes de que ela tem necessidade. Mas há um outro significado para a palavra autozitos que é muito interessante. Isso já extraído do dicionário médico Dorlands, que diz que autozito também significa o seguinte, que nas deformidades fetais duplas, às vezes é muito raro, mas pode às vezes crianças nascerem presas umas às outras, são denominadas de chifópagos. Nessas crianças que nascem unidas, sempre existe uma mais fraca e uma mais forte, né? Então, no caso, o autozito, nesse tipo de deformidade fetal, é aquele que é o melhor desenvolvido. Ele é autônomo e contribui para alimentar aquele que é mais fraco. Então, esse é outro conceito da palavra autozito, que é muito interessante, mas o conceito genérico é, de fato, dos seres que produzem o seu próprio alimento. Tem também o conceito de cenositos, do grego koinos, comum, e citein, alimentar. Então, na explicação, são seres que vivem associados a outro organismo, compartilhando o mesmo alimento. Então, a alimentação comum é um compartilhamento do alimento. Isso acontece, por exemplo, com a rêmora, que é aquele peixezinho que vive associado aos tubarões. Vocês veem documentários nesses canais de televisão sobre a vida dos tubarões. Com muita frequência nós vemos aqueles pequenos peixezinhos nadando junto, ou até, em alguns casos, eles estão presos por ventosas à pele do tubarão. Por que ele faz desenvolve essa função junto com os tubarões? Porque eles vão compartilhar os restos alimentares dos tubarões. Os tubarões se alimentam, sobram restos alimentares no mar, e as rêmoras que tomam carona no movimento do tubarão, porque elas se prendem a eles através de pequenas ventosas que elas têm, elas alimentam daqueles restos que ficam ali em volta quando o tubarão também se alimenta. E tem os parasitos, que são seres ligados a outro organismo chamado hospedeiro e do qual obtém seus nutrientes. Geralmente, os parasitos perturbam a função do hospedeiro. Eles, assimilam nutrientes do hospedeiro, mas muitas vezes enfraquecem o hospedeiro, como é o caso da lombriga. Então, no parasitismo, o parasita leva vantagem e o hospedeiro ele sofre desvantagens por perder nutrientes. No caso da lombriga, é um exemplo característico. Bom, autozitos, como exemplo, nós temos as algas verdes, que produzem o seu próprio alimento através da fotossíntese. O exemplo de cenositos, nós temos as rêmoras e os tubarões. Vejam um peixezinho, a rêmora, que ela vai junto nadando com o tubarão. E como
por mutação através da espécie, ela desenvolveu pequenas ventosas dorsais, ela como que grudasse na pele do tubarão e pega carona na natação do tubarão. Evidentemente que por ser peixe pequeno, o tubarão, né, não dá importância e ela fica junto ali para alimentar-se dos restos dele. O tubarão, evidentemente, não se alimenta delas. E os parasitas? Os parasitas, como o caso de lombriga, aqui, por exemplo, uma lombriga dentro do intestino de um indivíduo, mostrando que esses vermes vivem aí com tranquilidade, se reproduzem e se alimentam dos nutrientes que o próprio indivíduo está ingerindo. Isso é um exemplo de parasitismo. Continuando a falar sobre as formas das células, André Luiz agora começa a explicar vários tipos de células, vários formatos, vários tipos de tecidos. Então nós vamos agora procurar nomear cada um deles. Ele diz assim: são sincícios, ou massa de células que se fundem para a execução de atividade particular, como na musculatura cardíaca, na camada epitelial da parte mais externa da placenta, né, existem os sincícios, que são massa de protoplasma com muitos núcleos, mas sem divisão de células. É um conjunto de núcleos com a massa de protoplasma, mas não há uma individualização das células no sincício. Portanto, não há essa divisão entre as células como a definição nos mostra. Vamos dizer aqui, por exemplo, da musculatura cardíaca, como é que seria o sincício. E da musculatura também do corpo físico, normal, musculatura esquelética no nosso corpo humano, em que nós vemos diferença entre a musculatura cardíaca, que é o sincício, e a musculatura normal do corpo, chamada musculatura esquelética, que é aquela que realiza todos os nossos movimentos, que se prende aos nossos ossos. Então, nós temos aquela diferença. A musculatura, né, do corpo, que é para produzir toda a atividade motora, ela tem uma característica em que as fibras são paralelas. Ela que vocês estão vendo uma fibra muscular aqui do músculo esquelético. Estamos vendo uma fibra da musculatura lisa do estômago, por exemplo, que existe a musculatura esquelética, estriada, e a musculatura lisa. A esquelética ela está em toda a musculatura, né, que prende aos ossos, que faz a movimentação do corpo, aparelho locomotor, e no nosso intestino, no estômago, nas funções internas do organismo, muitas vezes nós temos músculos lisos, que eles atuam também por automatismo. São diferentes dos músculos que fazem o movimento, né, do nosso esqueleto. Mas isso também, por sua vez, difere do sincício, porque no caso da musculatura cardíaca é diferente. O coração é um órgão que funciona por automatismo durante toda a nossa vida e não pode, em hipótese alguma, parar. Ele está sempre bombeando o sangue. Então ele tem que ter uma musculatura especializada. E essa musculatura ela é sincicial. Ela tem as fibras todas unidas e não há muita separação, porque em todos esses pontos aqui elas se unem sem que haja membrana celular. Então fica uma área enorme de células, de protoplasma, junto com núcleos, sem que haja uma separação distinta, como nós temos na musculatura esquelética estriada, como nós temos na musculatura lisa. Então, sincício cardíaco, mostrado de outra forma, imagine ali um coração que foi aberto para estudo, e de um trecho desse coração se faz uma biópsia para estudar no microscópio e se vê que as células são todas reunidas, ligadas, desta forma, como se fossem várias ramificações, sem uma divisão nítida. E vai até a nível de microscopia eletrônica, mostrando toda a ultraestrutura bioquímica celular. No caso da placenta, é outro exemplo interessante. Existe uma estrutura celular que envolve a placenta, que é chamado sincício trofoblasto, e ele promove a união do concepto, quer dizer, houve a fecundação, nessa fecundação no terço externo da trompa, ela vai descendo, a célula ovo vai se multiplicando, transformando em 2, 4, 8, 16 em progressão geométrica, até chegar ao útero. Isso demora em média 5 dias. Ela vai se implantar no útero. Então, o início da implantação já tem aqui as células sinciciais, chamadas do trofoblasto. Então, sincício e trofoblasto. Essas células depois vão envolver como todo o concepto, ou seja,
do embriãozinho, né, o microembrião na sua fase inicial, e vão favorecer a nutrição deste embrião. Então, ela promove a união do concepto, após o 5º dia da fecundação, união na parede uterina, e então provê a nutrição deste embrião. Aí ele continua, André Luiz, dizendo as várias formas de células. Ele falou de sincício, agora vamos falar de células anastomosadas, como as que se coordenam na formação dos tecidos conjuntivos. Anastomosadas quer dizer que elas têm comunicação entre elas. Anastomose, do grego anastomosis, quer dizer abertura, comunicação natural entre nervos, vasos, estruturas tubulares em geral. Ela pode ser feita até cirurgicamente para certas finalidades, como nós vamos ligar, por exemplo, um vaso sanguíneo ao outro. Nós estamos fazendo uma anastomose de um vaso sanguíneo a outro, e cirurgicamente produzido. Mas existem as anastomoses naturais dentro do nosso corpo, em que as células estão interligadas, principalmente em estruturas de nervos, vasos e estruturas tubulares em geral. No tecido conjuntivo, muitas células estão anastomosadas entre si, chamado tecido conjuntivo frouxo. E fala também de colônias, as chamadas células em grupos coloniais, com movimentos perfeitamente coordenados, quais as que se mostram nos chamados volvocídeos. Volvocídeos, o que vem a ser? Os volvocídeos, do gênero Volvox, eles são protozoários flagelados e formam grandes colônias constituindo uma esfera multicelular oca. Os protozoários flagelados, eles têm um meio de locomoção própria, com uma cauda, que é o flagelo, mas eles se reúnem em grandes colônias e formam como se fosse uma grande esfera desses animais todos associados, esses microscópicos, e essa esfera multicelular oca, ela forma como se fossem grandes colônias desses animais, chamados grupos coloniais. Movimentam-se por órgãos locomotores, como já dissemos, denominados flagelos, são as suas caudas, né, assim, e constituem, olha que interessante, o primeiro passo para a formação dos tecidos organizados na evolução dos seres vivos. Porque, como nós falamos de protozoários, são seres unicelulares e são seres muito primitivos, que existiram e existem até hoje, mas começaram a existir há alguns bilhões de anos. Então, eles, quando se juntavam em colônias, eles formavam, né, era como se fosse o primeiro passo para formar os tecidos organizados dos seres do futuro. Aqui nós temos figuras de colônias de volvocídeos, né, que eles fazem uma associação, e se nós abrirmos é como se fosse uma esfera oca, como o Volvox aureus e o Volvox globator. Eles formam essas esferas, e se nós pudermos examinar, elas têm espaço interno e eles fazem uma colônia periférica em forma de esfera. Fala também André Luiz da matriz intersticial, que são células com matriz intersticial que elaboram substâncias imprescindíveis à conservação da vida. Essa matriz intersticial, ela permite uma união, nós vamos mostrar, que seguia com qualquer substância com capacidade formadora ou regeneradora, essa matriz intersticial. Se tem a capacidade de formar e regenerar tecidos. E nós temos, por exemplo, a matriz citoplasmática, que aí é de ordem celular. Nós temos a matriz óssea, que permite o crescimento ósseo, e nós temos a matriz cartilaginosa, que permite o crescimento das extremidades. A cartilagem reveste as extremidades dos ossos nas articulações. Isso tudo seria um material existente entre as células. A matriz intersticial, o próprio nome diz, por ser intersticial, está no interstício, quer dizer, está no material entre as células. Nós temos o caso aqui, por exemplo, da matriz citoplasmática, também chamada em biologia de hialoplasma, que seria a parte mais líquida dentro do citoplasma, entre as organelas celulares, entre os pequenos órgãos das células. Nós temos o exemplo da matriz óssea. Em toda a estrutura óssea, ela fica naqueles compartimentos entre as células ósseas, e nós temos a matriz cartilaginosa, que ela existe entre as pequenas células que formam as cartilagens. Ela está aqui em cor mais corada, em cor mais rosada,
como nós estamos vendo ali. A matriz cartilaginosa, ela tem a possibilidade de regenerar, fazer o crescimento ósseo e cartilaginoso. Nos diz também ele, André Luiz, das células sanguíneas, que são elementos livres, como elementos livres na preparação dos glóbulos e na corrente sanguínea também. Nós temos o sangue circulando e o sangue nosso tem muitas células. E essas células estão como se fossem em suspensão naquele líquido do sangue. Vamos falar sobre isso agora. E o sangue circulando carrega todas essas células, milhões aos seus milhões de células, na sua corrente, em todos os vasos pelas quais ele percorre. Nós temos os glóbulos vermelhos no sangue, que são as chamadas hemácias, ou também chamados eritrócitos, que eritro é vermelho, né? E as hemácias fazem parte, são as células mais numerosas do sangue. Nós vamos mostrar isso. Elas existem em torno de 4 a 5 milhões de hemácias por milímetro cúbico. Milímetro cúbico é um volume realmente muito pequeno. E nós chegamos a ter de 4 a 5 milhões. Se estivermos abaixo de 4 milhões, podemos estar caminhando para a anemia. Então, isso é uma quantidade natural, uma concentração natural de hemácias por milímetros cúbicos. Do grego aimatos, quer dizer sangue, de onde o nome hemácias. Glóbulos brancos, também chamados leucócitos, porque leuco do grego é branco. Eles existem em torno de 5.000 a 10.000 por milímetro cúbico, é claro, em quantidade bem menor do que as hemácias, mas eles têm a ver com o sistema de defesa do nosso organismo. Do grego leucós, branco, e quitos, de célula. Então, células brancas, glóbulos brancos, leucócitos. Os leucócitos têm tipos variados, conforme nós vamos mostrar. Nós temos os chamados neutrófilos, eosinófilos, basófilos, linfócitos e monócitos. Se um médico pede um exame de sangue, aí ele pede lá, hemograma completo. Aí a pessoa vai ao laboratório, vai colher sangue. Então, se vocês pegarem um hemograma completo para fazer a leitura dele, lá vocês vão encontrar todos os nomes dessas células e a quantidade, a concentração de cada uma delas no sangue, descrito nesse exame comum, que é o exame de sangue, que se faz com muita frequência. Também na medula óssea é importante lembrar que esse tecido no interior dos ossos, chamado medula óssea, produz as células sanguíneas, tanto os glóbulos brancos quanto os glóbulos vermelhos, né? Que as hemácias, os brancos e as plaquetas, que são outras células também do sangue que tem a ver com o mecanismo da coagulação sanguínea. Então, assim é que nós vamos mostrar aqui, através de uma agulha especial de punção, é possível retirar do osso, se faz uma anestesia local, é possível retirar do osso uma certa quantidade da medula, que pode servir até para determinados estudos de laboratório ou para transplantar medula óssea para outros pacientes que necessitam desse transplante. Porque medula óssea é a base da formação do sangue. Isso é importante deixar bem claro, isso é muito interessante. Vocês têm na medula óssea uma célula-mãe que evolui tanto para a célula mieloide como célula linfóide. A célula linfóide vai produzir os linfócitos, que é um tipo de glóbulo branco especificamente ligado ao sistema imunológico de defesa. E a chamada célula mieloide, ela vai dar tanto os neutrófilos, quanto as plaquetas e também as próprias hemácias. Então, vejam como que é interessante esse mecanismo de células mães que vão formando células filhas, que vão formando outros tipos de células, até chegar à constituição normal do nosso sangue. Nós colhermos o sangue de um paciente e colocarmos dentro de um tubo de vidro, um tubo de ensaio, e deixarmos ele em repouso algum tempo, nós vamos ter a separação das células, em que as células vermelhas, no caso as hemácias, vão ficar, principalmente as hemácias, mas já com glóbulos brancos e plaquetas, vão ficar no fundo, cerca de 45% do sangue, e 55% representa o plasma sanguíneo, que é a parte propriamente líquida do sangue, mas que tem muitas proteínas e sais minerais. Então, nós estamos vendo aqui os desenhos referentes às células sanguíneas. Nós temos a hemácia,
temos os leucócitos do tipo basófilo, eosinófilo, linfócito, neutrófilo e monócito. E as plaquetas. Tudo aqui com os números referentes à sua concentração no sangue. Um estudante de medicina ou um estudante de biologia, ele começa a se habituar com o estudo dessas células, porque no microscópio ele começa a aprender a diferenciar, quando ele estuda o sangue, ele aprende a diferenciar cada célula dessa com as suas características estruturais ao microscópio. Um estudo interessante de se fazer. As células, diz André Luiz ainda, articulam-se em múltiplas formas, adaptando-se às funções que lhes competem no veículo de manifestação da criatura. São continuamente produzidas para substituir as que envelhecem, nascem, vivem e morrem em ciclos sucessivos. Agora, esse número realmente é de espantar, aos bilhões a cada segundo. Segundo o Atlas do Corpo Humano, volume 1, na página 14, editado por Veja em 2007. É uma publicação muito bem feita. Então, ele diz que as células vão sendo substituídas, elas envelhecem, nascem, mas como nós temos trilhões, é possível que haja renovação de bilhões por segundo, conforme, né, os cientistas têm estudado. São produzidas, as células, à maneira de peças eletromagnéticas inteligentes, em máquina eletromagnética superinteligente, atendendo com precisão matemática aos apelos da mente. Isso é uma frase de André Luiz, comparando as células a peças eletromagnéticas inteligentes. Mas elas estão a serviço de uma máquina eletromagnética maior, superinteligente, e sob o comando, em última análise, da mente, que é sinônimo do próprio espírito. O corpo humano contém, já por informação da biologia moderna, o corpo humano contém cerca de 100 trilhões de células, de pelo menos 200 tipos diferentes. Isso é uma coisa assim extraordinária, a complexidade de nós imaginarmos isso numa máquina de 70 quilos, né, alguns variando aí na faixa de 60 a 80, 90 quilos. Nós temos cerca de 100 trilhões de células. É um número inimaginavelmente grande para nós. Se nós pensarmos que toda a população do mundo, na humanidade, é composta de 7 bilhões de criaturas, é um número muito menor do que o número de células. Só no nosso cérebro nós temos 100 bilhões de neurônios. Mas esses neurônios fazem múltiplas conexões, chamadas sinapses, tanto através dos dendritos como através do axônio, que são seus prolongamentos. Então nós temos, na verdade, só no cérebro nós temos trilhões de sinapses, trilhões de conexões. Em relação ao nosso corpo em geral, o número chega a 100 trilhões de células. E a ciência vem sondando cada vez mais a sua complexidade em seus detalhes ultraestruturais, estudando, né, a composição da própria célula, a estrutura e o funcionamento dos pequenos órgãos que existem dentro dela, que nós chamamos de organelas. Mas a ciência vai mais além, estudando as próprias a composição bioquímica das células, estudando as moléculas, os próprios átomos que constituem toda essa estrutura complexa e maravilhosa. A célula, então, é a unidade estrutural e funcional básica do corpo. Ela é a menor parte capaz dos processos que definem a vida, incluindo a reprodução, movimento, respiração, digestão, excreção. Ela é a unidade estrutural básica, e não somente de estrutura, é a unidade funcional, porque ela permite todo o funcionamento e todos os complexos sistemas e aparelhos do nosso corpo. Então, se nós fôssemos examinar uma célula em detalhe, nós vamos ver que ela é um universo em si, em termos de complexidade. Ela possui múltiplos órgãos, que são chamados de organelas, que é uma palavra que significa que nós estamos colocando pequenos órgãos realmente, né? É um diminutivo a organela. Nós temos dentro da célula o núcleo, que tem todo o material genético ali disposto, e temos no citoplasma uma complexidade muito grande de estruturas, e aqui estão apenas algumas dessas estruturas estão nomeadas. Não é o caso de entrarmos em detalhes sobre cada uma delas agora, mas observe
que nós temos uma variedade enorme de pequenos órgãos, como a mitocôndria, né? Esse complexo de Golgi aqui, os ribossomas, onde há síntese de proteínas, todo o retículo, né, endoplasmático. Né? É muito interessante toda essa estrutura, né, da célula e todo o seu funcionamento. A célula é, de fato, um universo em si. E as células e o espírito? Agora nós vamos começar a fazer esta associação. As células assemelham-se no organismo aos milhões de átomos que constituem harmonicamente as cordas de um piano. Essas cordas são acionadas pelos martelos do piano, que equivalem a minúsculos nervos, ao impacto das teclas que podemos simbolizar nos fulcros energéticos do córtex encefálico, movimentado e controlado pelo espírito através do centro coronário, que sustenta a conjunção da vida mental com a forma organizada. Essa comparação muito interessante, né, que das nossas células com as cordas do piano acionadas pelos martelos minúsculos dos nervos. Ao impacto destas teclas, nós podemos simbolizar os centros energéticos que estão em nosso cérebro, sob o comando, em última análise, do espírito, que sustenta a conjunção da vida mental com a nossa forma física. Falando nessa questão da comparação das células com as cordas do piano, é interessante nós lembrarmos que o piano estruturado da forma que está, né, é um instrumento musical de extrema complexidade, em última análise é um instrumento de percussão, mas é um instrumento assim que dá a maior facilidade, né, para que o músico possa desenvolver as mais variadas peças, porque é um instrumento completo e tem um som extremamente agradável para nós. Então, nessa comparação, nós estamos vendo aqui, né, os pequenos martelos que tocam nas cordas do piano. As cordas são de aço, estão esticadas, o afinador do piano tem que colocá-las na tensão correta para o som ficar harmônico, né, ficar afinado. Nós temos aqui um exemplo de um piano que é um dos melhores, é o melhor piano fabricado no mundo, na Alemanha, em Hamburgo, que é o piano chamado Steinway & Sons, quer dizer, família Steinway. Então nós vamos ver agora em relação a este exemplo, então um pequeno filme, bem simples, que nos permite compreender como que ocorre esse funcionamento do martelozinho batendo nas teclas. Essa comparação de André Luiz é muito interessante e nos remete, né, ao funcionamento do corpo na comparação com o instrumento musical. E por ter ele falado no centro coronário, que representa o comando dos demais centros do corpo espiritual, nós vamos repetir as palavras dele, dizendo que o centro coronário promove a conjunção da vida mental com a forma organizada. É o principal centro, é o coordenador de todos os demais centros, como se fosse um grande colar de centros vitais no corpo espiritual, e é o que representa o comando geral. E aqui nós vemos a localização do centro coronário bem, né, no centro do nosso cérebro, interligando-se com o cerebelo, com o tronco encefálico, né, e com todo o córtex cerebral. É uma estrutura de uma importância extraordinária.